Olá, amigas e amigos da Rede APAE Brasil de todo o país. Nós estamos ao vivo aqui em nosso estúdio da APAE Play, aqui localizado em Brasília, na sede da Federação Nacional das APAES, porque nós estamos de volta para falar sobre uns assuntos relacionados à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2023, que terá como tema Conectar e Somar para Construir Inclusão. E como a gente conversou ontem, o objetivo do nosso podcast é trazer alguns assuntos, temas relacionados que serão discutidos ao longo da Semana Nacional. A Semana Nacional, pessoal, ela é realizada do dia 21 de agosto ao dia 28 de agosto, né? É uma semaninha. Mas até que a gente chega lá, a gente vai proporcionar por meio de vocês, aqui por meio do nosso podcast da APAE Play, entrevistas com as pessoas que fazem parte do movimento Apanhando, que são as famílias, os nossos assistidos e também pessoas da equipe técnica, para falar sobre alguns assuntos, sobre os trabalhos que a gente faz no movimento Apanhando e também para dar visibilidade que as pessoas com deficiência possam contar sobre as suas vivências, seu cotidiano, né, e sobre alguns temas específicos. E neste mês de maio, nós damos início com o primeiro tema, que é o mercado de trabalho, né? E ontem a gente iniciou falando sobre o tema central, né? Sobre a inclusão no mundo do trabalho e os desafios de integrar a pessoa com deficiência. E hoje a gente vai conversar justamente com as pessoas que foram incluídas no mercado de trabalho, né? Assistidos nossos que fazem parte da Rede APAE já há algum tempo, e para contar sobre as suas experiências, sobre os desafios que foi, os benefícios do trabalho para a pessoa com deficiência, né? E também nós vamos contar com a participação do nosso presidente, José Turozzi, e da nossa assessora técnica de inclusão no mundo do trabalho, que é a Iracema Ferreira. E além dos dois, os nossos assistidos é o Celso, lá da APAE de Americana, o Lucas Mendes, que é lá da APAE de Goiânia, e o Eric e a Estela, que são aqui da APAE do Distrito Federal. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar o nosso podcast, né? E eu primeiro, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, fazer as perguntas iniciais para cada um, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um rapaz que tenho barba, uso óculos, minha pele é parda, eu sou magro e eu estou localizado aqui no estúdio da APAE Play, aqui na sede da APAE Brasil, em Brasília. E uso também uma camisa social azul royal. E ao meu lado esquerdo tem uma tela de monitor, né, com o símbolo da APAE Play. E é isso, pessoal. Então vamos iniciar lá o nosso bate-papo. Que eu faço antes de iniciar o nosso bate-papo. Ontem, como eu falei ontem e hoje, como eu ressaltei no início, o nosso tema é sobre inclusão no mundo do trabalho e os desafios de integrar a pessoa com deficiência. No entanto, dentro desse tema específico, nós vamos ter o tema central dele, né? Que nós temos o tema geral e o subtema, que é Meu Trabalho Faz a Diferença. Ou seja, as próprias pessoas com deficiência vão falar sobre a importância do trabalho que elas realizam para a sociedade. Então, sem mais delongas, eu quero convidar o nosso presidente José Turozzi, presidente da APAE Brasil, para nos dar as boas-vindas e perguntar para ele: presidente, o Brasil evoluiu nas últimas décadas bastante em relação à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Inclusive, a APAE Brasil, nos últimos anos, realizou diversas ações, para que essas pessoas com deficiência fossem cada vez mais incluídas no mercado de trabalho. No entanto, alcançamos muitos resultados, mas ainda há muito a ser feito. Presidente, o que a gente pode fazer para que esses desafios sejam cada vez menores e assim as pessoas com deficiência sejam cada vez mais incluídas no mundo do trabalho? Muito bom dia a todos vocês. Primeiramente, eu quero me apresentar, né, para as pessoas que têm alguma dificuldade visual.
Meu nome é José Turozzi, sou uma pessoa de pele clara, uso barba e cabelos já grisalhos. Estou aqui no meu escritório da minha residência em Curitiba, Paraná. Estou usando aqui uma blusa, uma jaqueta, até porque a cidade aqui é fria. E aqui ao fundo tem um banner, né, da APAE Brasil e a logomarca da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que nós comemoramos aí o ano passado, cujo tema era superar barreiras para garantir a inclusão. Então, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e cumprimentar aí a Iracema, nossa assessora técnica, o Celso Ricardo, o Lucas Mendes, o Eric Batista e a Estela Tavares, né, que estarão junto conosco nesse podcast. Bom, respondendo brevemente, também quero dizer que eu sou um voluntário do movimento das APAES do Brasil. Estou no movimento há 36 anos, também fui presidente de APAE, presidente da Federação do Paraná, vice-presidente nacional e, a partir de 2018, assumi a presidência da Federação Nacional, cujo mandato termina neste ano, dezembro de 2023. E respondendo, então, a questionamento do nosso colega Felipe, quero dizer que tem muito ainda para ser feito, né? A Federação Nacional, desde que nós assumimos a federação, tivemos a grande preocupação de trazer pessoas técnicas, né, para a gente trabalhar nesse projeto de empregabilidade das pessoas com deficiência. E fomos muito felizes porque buscamos sabíamos do trabalho lá de APAE Americana e a Iracema veio assim trabalhar conosco e inclusive já elaboramos aí um projeto que chama Emprega APAE, já disseminado em todo o Brasil, e nós estamos aqui orientando toda a nossa rede nacional para realmente aderir a esse projeto, né? Logicamente que tem as grandes dificuldades financeiras, porque para montar uma equipe para trabalhar a empregabilidade, nós precisamos de técnicos, né? Nós precisamos de uma terapeuta ocupacional, precisamos de psicólogo, assistente social, instrutor, para fazer a ponte, né, entre a APAE e empresa. Né? Haja vista que a dificuldade não é simplesmente achar uma vaga para a pessoa com deficiência, mas sim também tem todo esse contexto de trabalho que tem que ser feito, não só na entidade, mas também lá na empresa onde vai receber essa pessoa, né, com deficiência. Então, eu queria dizer que tivemos avanços, sim, mas tem muito ainda a avançar. E tanto é que, até falei ontem no nosso podcast, e já protocolamos lá junto ao Ministério do Desenvolvimento Social o nosso protótipo do projeto Emprega APAE, porque nós precisamos buscar também parcerias públicas, parcerias privadas, para que a gente possa realmente ter uma equipe técnica, né, nas nossas 2.200 APAES do Brasil, para que a gente possa fazer valer, implementar esse projeto que já foi elaborado, que chama Emprega APAE, para que a gente possa evoluir e levar cada vez mais pessoas, né, dos nossos assistidos, realmente fazendo a inclusão no mercado de trabalho dessas pessoas com deficiência. Haja visto que milhares de empresas no Brasil ainda não cumprem a cota e que dependem, inclusive, né, da ação do Ministério Público do Trabalho, que nós estamos também fazendo um trabalho junto com o Ministério Público para fazer valer a lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, e a Lei de Cotas, né, que já há muito tempo foi aprovada, mas precisa ser realmente implementada. Então, feito essas considerações, eu com muita alegria aqui vou estar com vocês e gostaria realmente de ouvir, principalmente, aquelas pessoas que passaram pela nossa rede APAE e que hoje estão ali, né, trabalhando na Ford, Burger King, na assessoria de deputado, na empresa aí de Brasília, na empresa hoteleira. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Grande abraço.
Muitíssimo obrigado, presidente. Nós vamos voltar também a conversar sobre mais assuntos aqui, porque a pauta está bem recheada. Iracema, por favor. Iracema, você faz parte do movimento Apoiando há quase 30 anos, né? Você aí é de Americana. Você tem trabalhado bastante nos últimos anos, especialmente, a gente tem conseguido cada vez mais incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E você que é expert na área e tem auxiliado por meio dos nossos projetos, como o programa Emprega Pai, e que você acabou liderando, desenvolvendo esse projeto, o programa, na verdade. E aí eu te faço uma pergunta assim: quais são os benefícios que o trabalho proporciona para a pessoa com deficiência? Olá, muito bom dia aí a todos, né? Quero cumprimentar aí o nosso presidente Zé Turozzi, os nossos convidados, protagonistas aí, né? Nossa razão de estar trabalhando, né? A todo vapor nessa questão, né? Na garantia, na defesa, na garantia de direitos, né? Ao trabalho, devido nós entendermos que o trabalho ele é muito importante, né, nas nossas vidas. Bom, Felipe, temos aí, né, muitos desafios, né, para a gente alcançar, desenvolver, né, e alcançar aí os nossos objetivos, mas estamos aí na luta. E diante de todo esse trabalho e nesse caminhar ao longo aí, né, de quase 30 anos de movimento apaiano, e também, assim, ao longo de tanta experiência que a gente vai encontrando, a gente vai vendo, a gente vai ouvindo, né? Que em toda a nossa rede APAI, na inclusão, né, dos nossos usuários, né, das pessoas com deficiências que estão sendo assistidas, né, pelos nossos profissionais, né? E a gente se depara que o trabalho, ele é assim, ele faz um efeito, né? Ele tem um efeito reabilitador na vida das pessoas, né, com deficiência, onde às vezes a gente vai trabalhando lá dentro, né, dos nossos serviços, e quando ele vai para o mundo do trabalho, ele faz um boom, aquilo ele cresce, ele se desenvolve, ele tem a sua independência, a sua autonomia, né? E o trabalho também, ele traz para a pessoa com deficiência um projeto de vida, né? Ele resgata a dignidade, a autoestima, né, das pessoas com deficiência, que às vezes, devido a tantos não conseguem, tantos preconceitos, tantas barreiras a ser superadas, ela acaba, às vezes, desanimando, né? E também, quando eles vão para o trabalho, eles conseguem fazer aí, eles superam as suas limitações, que às vezes é impostas, né, pela sociedade, até mesmo pela própria família, e eles conseguem aí superar as limitações, né, até mesmo às vezes da própria deficiência. Nós também percebemos, né, que a pessoa com deficiência, ela tem mais de escolaridade, né, devido, às vezes, às condições de não conseguir prosseguir aí os seus estudos, mas quando ele vai para o trabalho, ele consegue, né, ele volta a se qualificar, ele volta aos estudos, ele progride. Então, o trabalho, ele traz todo esse efeito reabilitador. Além disso, né, as pessoas com deficiências, elas acabam relatando que não têm, né, muitos amigos, tudo, e quando ela vai para o trabalho, né, quando ela está lá trabalhando, ela aumenta o seu círculo de amizade. Então, isso é fantástico, é muito importante. É por isso que a gente está sempre aí lutando, né, buscando, tentando superar as barreiras, né, que é impostas aí por todo um conjunto, né? E então isso não tem palavras. E o trabalho ele tá efetivo, ele demonstra isso, né? Que quando essa pessoa vai, ele traz toda essa questão mesmo aí da sua independência, autonomia, satisfação e tudo mais.
Muitíssimo obrigado, Iracema. Agora vamos falar com os nossos protagonistas do nosso podcast, né? Que são os nossos assistidos. Tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 2 anos aqui que trabalho na Federação Nacional das APAES, que eu aprendi ao longo dos anos, que foi dessa importância da inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços sociais. E em especial no caso da questão também do mercado de trabalho. Porque e eu aprendi também ao longo desses anos, desses quase 2 anos, de que as pessoas com deficiência, a sociedade enxerga elas com impedimentos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que apesar digamos assim, dos impedimentos que as pessoas com deficiência têm, elas são capazes de realizar qualquer atividade, assim como uma pessoa que é sem deficiência. Ou seja, o impedimento, na verdade, é um impedimento social. O impedimento acontece da própria sociedade. Então, nós temos que exatamente isso, como o presidente falou no início da sua fala, que nós precisamos quebrar essas barreiras, superar essas barreiras, no caso. E uma prova disso é garantindo a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu gostaria de saber de você, Celso, que você é formado em engenharia e você trabalha na empresa Ford. E você mora atualmente em Americana, né? Você também é assistido pela PAI de Americana. E Celso, eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi o seu desafio assim, de você ser incluído no mercado de trabalho. E principalmente que você, antes de falar sobre isso, você contasse um pouco da sua trajetória até você ingressar na PAI de Americana. Olá, bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar podendo estar falando com vocês, estar abordando esse assunto aí que é de extrema importância aí para o país e para todas as pessoas aí que necessitam estar ingressando no mercado de trabalho, né? E às vezes precisa de alguma direção. E com esses fóruns aqui, esses podcasts, nessas reuniões, a gente consegue, de alguma forma, estar contribuindo com isso, né? Vamos lá, eu sou um homem, né, 39 anos, sou casado, moro aqui em Americana, e hoje estou falando do meu escritório na residência, né? E como começou a minha trajetória, né? Então, um pouco da área acadêmica, né? Eu fiz curso técnico, eu me graduei em engenheiro de produção mecânica, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos e me especializei em metodologia Six Sigma, né? Metodologia que utiliza estudos estatísticos para fazer uma abordagem de melhoria de eficiência em ações gerais para ganho de produtividade dentro da indústria, né? Com a PAI em si, né, eu tive o contato há 10 anos atrás, né, que eu já estava trabalhando numa indústria e por alguns motivos a empresa entrou em recuperação judicial, entrou em falência e eu fiquei em um período de recolocação no mercado de trabalho, né? Nesse período aí, eu já tinha adquirido a deficiência, que foi através de um trauma, de um acidente, né? Então, foi algo um pouco diferente para mim, né? Que quando eu sofri o acidente, eu já estava trabalhando nessa indústria e eu estava me tentando recolocar no mercado em uma condição física um pouco diferente. Aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, a APAE, a Iracema em si, e onde ela conseguiu dar algumas direções e eu entrei em uma indústria, né, do mercado automotivo que era de autopeças, né? E nessa indústria eu permaneci por 9 anos, né? Então, acho que o bacana, né, a se abordar é que realmente, né, hoje existe essa necessidade dessa recolocação, né, de ajudar
né, nas duas frentes, né? Tanto a pessoa ser inserida no mercado de trabalho, como a empresa conseguir também tá recebendo essas pessoas, né, com acessibilidade e a parte comportamental em si, né? Mas também tem muito com o profissional estar capacitado, estar se desenvolvendo para conseguir se manter naquele local e conseguir oferecer àquela empresa também ter algum retorno, né? Você conseguir agregar valor para aquela empresa lá. Então, eu permaneci, né, na empresa por 9 anos e nessa virada de ano eu acabei recebendo uma proposta, né, da Ford e até então eu estou atuando lá como engenheiro de produto na área de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de novos produtos, né? Então, basicamente, né, a minha trajetória é essa daí. Hoje eu estou há mais de 20 anos aí de experiência dentro da indústria, sempre atuando na área de engenharia de processo, engenharia de projetos e engenharia de produto, né? Então, a trajetória minha acadêmica e profissional se resume nisso daí. Celso, queria que você contasse para a gente como é que você encarou assim esses desafios, lidou assim na pele, como é que foi no dia a dia? Você sofreu algum tipo de sofreu alguma barreira atitudinal, por digamos, que pudesse impedir ou prejudicar a sua inclusão no mercado de trabalho, para que você pudesse ser recolocado no mercado de trabalho? Como é que foi isso? É óbvio que de início, né, muito assim da barreira que é colocado, muitas vezes depende muito, né, de cada pessoa, mas eu até sempre enxerguei que muitas vezes as barreiras são colocadas pela própria pessoa, né? Então, às vezes, eu sei que esse assunto, essa abordagem, ela, principalmente para as pessoas que não têm ninguém próximo, né, que tenha uma certa deficiência, que às vezes necessite de algum auxílio em si, as pessoas são muito leigas, né? Então, muitas vezes depende de nós estar auxiliando e estar conseguindo demonstrar esses caminhos, né? Que na maioria das vezes é muito mais fácil do que imagina, né? Então, da minha parte, né, eu sempre tentei abordar e auxiliar e demonstrar esses caminhos para realmente diminuir essas barreiras, né? Então, na parte de acessibilidade em si, né, eu, como utilizo uma cadeira de rodas, né, para fazer a locomoção, muitas vezes as pessoas não sabem, né, de realmente quais são as necessidades. Então, para nós, o desafio é você conseguir realmente encontrar o caminho mais fácil, mas é você realmente, né, sair de casa, ir no local, se dispor a superar esses desafios e muitas vezes aí a gente acaba conseguindo superar da maneira até muito melhor do que nós imaginávamos, né? É certo que a parte de acessibilidade em si, que no meu caso, né, eu vejo como ser o maior desafio de todos os locais, mas quando a empresa, a indústria, o local está muito receptivo a isso, né, a gente consegue tá auxiliando, tá demonstrando quais são os melhores caminhos, e quando a companhia e as pessoas estão predispostas a auxiliar, as coisas acontecem de maneira natural, né? No meu caso, aconteceu sempre, às vezes, melhor do que eu imaginava, né? As empresas, né, que abriu oportunidade, né, e que eu tive a oportunidade de iniciar, sempre esteve bastante dispostas, né, a auxiliar, e as adaptações que foram necessárias sempre eu consegui fazer de maneira natural, né. Trabalhei 9 anos diretamente na área produtiva, né, como engenheiro de manufatura, então
muitas das pessoas nem imaginavam, né, que um cadeirante poderia estar fazendo as atividades diretamente no chão de fábrica, junto nas máquinas, está fazendo todo mudança de layout, instalação de máquinas, né, conseguindo tá fazendo um trabalho bastante operacional e mesmo com uma cadeira de rodas, né, a gente conseguiu estar desempenhando essas atividades bem tranquilo, né? E as oportunidades foram aparecendo, né? A gente vai se desenvolvendo, vai, vai desempenhando as atividades, as pessoas vão até se adaptando àquela situação e as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Então, muitas vezes as oportunidades vão aparecendo, é, de muitas vezes eram atividades que nem imaginavam, né, que um cadeirante, uma pessoa com deficiência poderia tá desempenhando. Então é isso que novamente, né, eu reforço. A pessoa tem que estar predisposto também a auxiliar e se superar, né, para conseguir quebrar esse paradigma das pessoas que acabam criando aí uma barreira que muitas vezes não existe. Obrigado, Celso. O Celso, ele ressaltou, pessoal, um detalhe aqui que, na minha opinião, a gente inclusive até abordou recentemente, né? Que deficiência não é sinônimo de incapacidade nem de doença. Né? Então, que a gente tem que promover a inclusão das pessoas com deficiência, ressaltando para a sociedade que elas têm que ter consciência, com uma conscientização inclusiva. Dessa forma, eu chamo para o nosso debate o Lucas, que é lá de Goiânia. O Lucas, ele trabalha no Burger King. Lucas, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu gostaria de perguntar para você... como é que queria que você falasse como é que foi o seu ingresso, né, no mercado de trabalho, como é que foi esse procedimento, como é que a PAI te auxiliou em relação a isso, e como é que é o seu cotidiano, como é que é no seu dia a dia? Olá, bom, meu emprego, né, tal, e meu entrada sobre o mercado de trabalho era, né, penso sempre, nunca falta nada. Respeito, tenha mais preparação. E falando lá como lá no meu emprego, bom, lá eu tenho a parte fritadeira, lá tem a parte, às vezes eu tô broiler passando carne fritando e dando para a mesa, né? Ou na entrega, chamando, botando pedido. Ultimamente eu estou mais na entrega, às vezes tem e ensinaram também a atender caixa no quiosque, sobremesa. Essas são as partes, né? Tudo no começo foi ter experiência. Cada serviço lá, né? Pelo dobrar papelão vazio de compra e descer padoca. Essas são as partes do meu emprego. Até agora, como foi no dia a dia, foi isso. E você trabalha, Lucas, lá na Burger King já tem quanto tempo já? Já tem 2 anos que eu tô lá. Completei. Já tem... 19 de novembro do ano passado, fez 2 anos. Ah, tá. E Lucas, assim, conta pra gente, quais são, na sua opinião, eu fiz essa mesma pergunta para Iracema, mas eu faço questão de ressaltar novamente. Quais são os benefícios do trabalho
para a sua vida? Inclusive, você acredita também que o trabalho que você realiza, né, como a gente falou, faz a diferença? Como é que os benefícios que o trabalho te proporciona, não somente de questão de bem-estar, auxilia também no dia a dia, na casa, você auxiliar os seus pais, por exemplo, pagar alguma conta, também você comprar suas coisas? Como é que funciona para você essa questão dos benefícios? Então, o mercado de trabalho é muito importante na vida das pessoas. Como eu, deficiência, nada é impossível, né? A gente turma mais, né? Conhece pessoas novas e a gente vê que a gente é capaz a gente sabe que a gente pode muito mais do que imaginamos, né? E nesse trabalho, né? Esse dinheiro ajudou a ajudar a minha família e a mim, né? Eu compro minhas coisas novas, eu troco meu celular, eu abasteço gasolina do meu carro, que eu tenho. Eu, né, abasteço, né? Ajudo minha família quando precisam, divido dinheiro e tal. E muda muito essas vidas, né? Tudo isso. Como eu acabei de dizer, né? Ajuda a mim mesmo, né? Com minhas coisas novas, minha família e turma mais com novas pessoas, né? A gente vê que a gente pode, que a gente é capaz sim de tudo, que nada é impossível. Você falou uma palavrinha muito importante aí, Lucas, que é muito importante pra gente, que é a questão da família. Como é que seus pais lidaram quando eles souberam dessa, né, do processo, quando você foi até ser incluído no mercado de trabalho? Como é que foi esse incentivo dos seus pais? Vai lá, filho, nós estamos te apoiando. Como é que foi esse processo? Eles aceitaram tranquilamente? Teve um estímulo? Como é que foi? Tudo, ó, foi tudo paz, né? Eles também que torciam muito para eu ter o emprego aí, né? E eles ficaram felizes por cada desempenho que vinha acontecendo por lá, né? Quando eu falo para eles que eles vinham gostando do meu serviço, né? Falo que eu contava, que eu estava assim sendo bom serviço e ficaram surpresos quando contei, porque 2 vezes lá eu já recebi uma homenagem de melhor funcionário, né? O ano Ah, passado e recente agora em novembro, como destaque do mês. foi destaque do mês. Essa plaquinha é bem famosa, pelo menos para mim, que eu costumo ir bastante em fast food. Eu gosto bastante, vou admitir isso. Mas então quer dizer que você já foi destaque 2 vezes, né, como melhor funcionário do mês. Isso é muito bom. Sim, Isso traz também uma satisfação pessoal. A pergunta pode ser óbvia, mas eu queria saber, isso traz uma satisfação pessoal para que você possa realizar um trabalho cada vez melhor, Lucas? sim, sim. Isso vê que me capacita e cada vez eu vou preparando e sentindo como é desenvolver mais e ver que é capaz de fazer bom, mais serviços cada vez mais. Com cada capacidade tenho nesse momento, né? Vou vendo, vou aprendendo. Como for mais para frente, né? Com outros trabalhos maior, né? Com mais capacidade ainda. Uhum. E assim, Lucas, quais foram os desafios que você encontrou até você ser incluído no mercado de trabalho? Você sofreu uma espécie de algum preconceito, discriminação? E como é que você lidou com essa situação? Então, bom, respondendo essa parte aí, ó, lá, ó, quando eu tive minhas dificuldades, lá, às vezes, com o tempo, às vezes, sofri um pouco lá, eu estava com dificuldade e tal, aí tinha um lá, ex-funcionário de lá, que hoje já não trabalha conosco mais, umas 3 vezes, umas 4 vezes, ele me deu uma tirada respondendo mal, falando que agora é assim, do jeito que eu tô, agora é assim. Ele falou para mim ó, uma coisa muito feia, falando que eu não quis me aposentar e preferi trabalhar só para sofrer, só porque eu sou deficiente, ele acha que eu devia
escolhido me aposentar. Nesse tempo ele falou desse jeito. Aí eu dei uma resposta nele falando que vou contar tudo. Ele deu uma resposta nele, dizendo aí quando ele for pai também que ele vai achar mais importante para ele, por dele, se é mercado de trabalho, é estar recebendo salário, casa aí. Aí eu sofri essa discriminação aí dele, dizendo que não. Aí foi isso. E como é que a empresa reagiu na ocasião? Seus colegas, no caso. Os colegas, não fala a empresa, desculpa. Os colegas, como é que reagiram? Porque você foi firme também no posicionamento, né? Você não deixou barato, não. Isso que eu achei legal. Né? Bom, os colegas estavam perto, quando eles ouviram, eles conseguiram um jeito de, tipo assim, olha, esse cara é impressionado, assim como você ouviu aí. Foi igual você falou, nossa, viu, assim, viu só o que levou dele aí? Aí o jeito que esse colega ficou impressionado aí, essa resposta, até o cara que falou isso já umas 5 vezes, ficou todo sem graça, e passou várias horas a vida inteira aí, se desculpando, todo sem graça, com a resposta que eu dei. Aí ele parou de falar isso. Você acabou proporcionando para ele, acabou dando uma aula de inclusão para ele, né? Sendo firme e mostrando para ele que a deficiência ela não te limita a fazer algo, né? Desenvolver uma atividade como trabalho. Você sim tem condições, assim como uma pessoa sem deficiência, a executar uma atividade, sim, exatamente como uma pessoa sem deficiência também, né, Lucas? Sim. Muito bom, muito bom. Sim, tanto normal, né? Quanto com deficiência. Nada impede de ter capacidade de nada. Maravilha. Obrigado, Lucas. Já já a gente volta a conversar. Agora vamos aqui para a nossa capital federal conversar. Obrigado. Que nada, Lucas. A gente vai bater mais um bate-papo ainda. Agora eu vou aqui para a nossa capital federal conversar com o Eric e a nossa querida Estela, né, e que está juntamente com a professora Glória. Aqui são 2 assistidos da APAE do Distrito Federal, que inclusive também é uma APAE também referência na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tem parcerias com várias instituições, seja públicas, seja privadas. E eu gostaria de falar com o Eric. Eric, você assessora, né? Você trabalha lá na Câmara dos Deputados. Eu quero saber quando é que você vai se candidatar para votar em você, Eric. Então, bom dia a todos. A questão de candidatar mesmo, eu ainda não tenho pretensão, né? Eu comecei a falar um pouquinho da minha história, né? Eu vim para a PAI em 2013, né? Antes, não morava em Brasília, não morava em Minas Gerais, e comecei aqui em 2013. Passei por várias empresas, né, como, por exemplo, Leroy Merlin, onde eu, né, com 1 mês de casa, fui o melhor vendedor da loja. Depois, por causa de uma cirurgia no pé, eu fui para Pague Menos, na farmácia Pague Menos. Fiquei lá até 2019. Voltei para a PAI, comecei na Câmara dos Deputados, né, no mesmo ano. Recentemente, né, me filiei no partido, né, do mesmo partido do deputado, no PSD, onde também tive a oportunidade de fazer a minha graduação em gestão pública. Inclusive, eu vou votar agora em julho, na gestão pública. Não tem pretensão ainda, né, de candidatar a nenhum cargo, né? Mas quem sabe futuramente, né? Eu posso estar fazendo isso. Eric, você falou que vai se graduar agora em gestão pública, né? Muito bom, parabéns por isso. Fico feliz em saber
desse seu, né, que você é um rapaz bem articulado, bem ativo, e gostaria de perguntar para você, Eric, quais são os, assim, como é que é até chegar no... Como é que é o seu cotidiano, o seu dia a dia? Em relação, você encontra algum desafio, seja arquitetônico, urbanístico, ou até mesmo em questão de alguma barreira atitudinal, que são atitudes e comportamentos que podem acabar discriminando, prejudicando e impedindo seu acesso a desenvolver alguma atividade? Como é que é? Em especial, eu faço essa pergunta justamente para você, Eric, porque você trabalha em um local que é a Câmara dos Deputados, né, que é a Casa do Povo, e lá é onde a gente elabora, os parlamentares elaboram as leis, as provam, que depois se tornam políticas públicas e tudo mais. Queria saber de você em relação por isso, porque como é que você lida com a questão dos desafios lá dentro, especificamente? Tem alguma questão assim que aconteceu? Como é que é o cotidiano e como é que você lidou com isso? Na verdade, a gente, por estar, principalmente, não só no meu caso, né, na Câmara, né, mas em todo o mercado de trabalho, né, a gente tem sempre aquelas pessoas que por alguma falta de informação, ou então, sei lá, nunca tiveram, como o meu caso também, né, eu sou o único que tem deficiência na minha família, né? Então, as pessoas acabam não vendo a gente como pessoas que podem fazer as mesmas coisas que as outras, sabe? Então, várias vezes, as pessoas, no caso da Câmara, né, não têm muita paciência, né? Eu já vi casos, já aconteceu comigo, né, de pessoas não saber esperar, porque eu tenho uma certa lentidão, né, para poder fazer as coisas, né, porque eu sou chamado dalmosaico, né? Então eu tenho uma certa dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo muito bem. Então eu encontrei, às vezes as pessoas olham para você com um olhar meio desconfiado, né? As pessoas, outras já procuram tratar você como se fosse um coitadinho, né? Eu já passei muito por isso também. Mas graças a Deus eu tenho conseguido mostrar para todo mundo que eu também consigo fazer as coisas que pessoas que não têm deficiência conseguem, né? Uhum. Como é que foi, Eric, como é que foi a sua chegada até lá na Câmara dos Deputados? E como é que você vê... como é que foi essa sua chegada lá na Câmara dos Deputados, esse trabalho que a PAI fez para que você fosse incluído lá? Como é que foi esse processo? Então, eu vim para a PAI, né? Eu vim para a PAI, saindo da PAI Menos em 2019, eu vim para a PAI, voltei para a PAI, na verdade, né? E aí o João, que é o deputado que hoje é prefeito de Recife, né? Ele tem um irmão que tem a mesma deficiência minha, né? E ele queria no gabinete, né, alguém que tivesse a mesma deficiência. Foi aí que a PAI me levou, né, até ele, e a gente fez a entrevista lá, o pessoal gostou, né, de mim e quiseram me contratar, né. Na época, passou um bom tempo, né, porque o presidente da Câmara na época, né, não sei se por algum motivo não deu muita importância, né, talvez. Eu sei que o deputado teve que ficar indo várias vezes cobrar, né, que eu tinha sido aprovado na entrevista, e aí foi quando eu comecei em julho de 2019 lá. Uhum. Aí depois, né, estou lá até hoje, né? E, Eric, como é que você vê assim, que são os benefícios que o trabalho proporciona para você? Isso seja em questão de autoestima, mas também em relação ao auxílio que você proporciona em casa.
como é que funciona essa... eu quero dizer o seguinte, como é que o seu trabalho pode fazer a diferença, seja no ambiente de trabalho, garantindo a inclusão, né, construindo a inclusão, e também na questão pessoal? Na verdade, eu sempre fui aquela pessoa mais reservada, né? Como é que eu posso falar, né? Comecei no mercado de trabalho e eu mesmo não acreditava em mim. Eu achava que eu não era capaz, né, de executar as tarefas, né? E isso aí, para mim, é como uma autoestima, porque eu sofri muito bullying na época da escola, né? Fiz até o ensino médio, né? Eu estudei em escola comum, né? E as pessoas na minha época não tinham a visão da pessoa, né? Da inclusão da pessoa com deficiência, né? Então, eu encarei muito preconceito, né? Muita essa questão. E como eu moro só com a minha mãe, né? Meu pai é falecido, as tarefas da casa, assim, a contabilidade da casa, né? Eu divido com a minha mãe. Então, ela paga determinadas coisas, eu pago outras, e assim a gente vai passando no mês. Muito bom, Eric. Parabéns. Eu tenho que te dar parabéns por várias questões, por estar se formando, por estar trabalhando, por auxiliar em casa, e principalmente por ter dado uma lição justamente naquelas pessoas, uma lição de forma positiva, né? Já como você contou que você sofria bullying na escola e hoje é um cara que está construindo uma carreira muito bonita. Parabéns. Agora eu queria conversar com a nossa querida Estela. Estela Tavares, que também é da PAI do Distrito Federal. Ela trabalha numa rede, na rede de hotelaria aqui de Brasília. Estela, por favor, eu gostaria de saber de você como é que foi os desafios que você encontrou para até ingressar no mercado de trabalho. Foi difícil, né? Teve barreiras, com certeza. Não foi fácil, mas consegui vencer essas barreiras e eu estou até hoje no mercado de trabalho. Uhum. E como é que é assim no seu cotidiano? Na verdade, eu queria duas perguntas em uma. Como é que você é no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E principalmente quais as suas expectativas em relação ao futuro? Como é que você se vê daqui a, por exemplo, 10 anos? Me vejo trabalhando eu não sei explicar, mas de uma forma crescendo da empresa, entendeu? Uhum. Então você tem expectativa de, né, que você daqui a 10 anos você se vê profissionalmente melhor do que se encontra hoje, né? E, Estela, como é que é assim, os benefícios que o trabalho te proporciona em relação à casa? Por exemplo, o salário que você ganha hoje, ele auxilia em alguma forma aos seus pais no pagamento de alguma questão, alguma coisa de casa? Sim, ajuda nessa questão de pagamento, né? Aluguel, as contas da casa, né? Uhum. E qual foi a importância, assim, Estela, da PAI na sua vida para que você fosse incluída, né, que você tivesse um emprego? Como é que é a importância dessas ações que a PAI faz para que você pudesse hoje estar empregada? Ela foi importante para você? Foi uma peça fundamental? Foi bastante, foi
foi importante para mim porque é de uma forma inexplicável. Uhum. Eu sofri muito bullying também nessa questão da deficiência. Não conseguiria se colocar no lugar. Uhum. E no ambiente de trabalho já aconteceu alguma situação que você teve alguma questão assim e como é que você lidou com alguma ação que pudesse, algum comportamento de alguém que deixou numa situação desconfortável? Como é que você agiu? É um pouco chateada, né? Quando acontecem as barreiras. Mas Uhum. a gente supera. A gente Uhum. tenta superar o máximo que pode. Uhum. No caso, você, tipo, ignorou, esse pessoal não tem conhecimento e vou continuar o meu trabalho. Foi mais ou menos isso? Sim. Vou fazer o trabalho e deixa as esquecer de lado. Estela, o trabalho te proporciona a satisfação pessoal, isso é claro, né? Mas eu queria ouvir de você mesmo, qual a satisfação maior que o trabalho estar trabalhando te proporciona? Me proporciona crescer na vida, ter minhas coisas, ter minha liberdade, ter minha capacidade de melhorar cada dia mais a minha pessoa, ajudar a minha família nessas questões, demonstrar que eu sou uma pessoa melhor cada dia mais. Uhum. Ótimo. Gente, a gente já está chegando a o tempo aqui de encerrar nosso podcast, mas antes de encerrar, eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais, abordando a seguinte questão, né? Como é que vocês, principalmente, assim, além das considerações finais de cada um, eu gostaria de que vocês falassem se o trabalho que a PAI desenvolveu com vocês para serem incluídas no mercado de trabalho foi um divisor de águas, né? Ou seja, se foi, digamos assim, a partir esse trabalho que a PAI fez para que vocês fossem incluídos no mercado de trabalho, se foi, digamos assim, uma nova etapa na sua vida e como é que o que isso leva para vocês e como é que vocês se veem daqui a alguns anos e principalmente a expectativa de vocês em relação ao futuro da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu vou começar com o nosso querido Celso. Olha, o que eu posso dizer assim que o trabalho que é feito, com certeza é um diferencial para muitas pessoas, né? Geralmente essa indicação, né? Essa primeira oportunidade é o início aí de um trabalho que a pessoa se encontra e consegue a partir daí estar se desenvolvendo, tá desenvolvendo outras atividades e até se encontrar em alguma carreira em si, né? Então, com certeza, é um trabalho muito, muito, muito bacana, muito importante aí para todos. E desculpa, qual que era a segunda pergunta? Como é que você vê a sua expectativa em relação ao futuro da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Sim. Esse tema aí a gente tem escutado muito, né, nos últimos anos e até depois das leis, né, que foram aprovadas, que são até um pouco mais recentes. Obviamente as empresas acabam buscando de forma voluntária, né, que eles enxergam essa inclusão aí como
até um benefício próprio para ela, né? Ou se não, para conseguir tá atendendo alguma legislação em si, né? Então, assim, eu vejo que é um caminho sem volta, né? A gente tem visto aí os benefícios, né, que todos têm tido, não só as pessoas, mas como as empresas também, têm tido muitos retornos, né? Com essa inclusão. Então, a gente tem visto aí que as coisas têm acontecido de forma mais natural. Então, eu vejo com bons olhos aí essas ações aí nos próximos anos, com certeza. Obrigado, Celso. Agora eu vou passar a bola para o nosso amigo Lucas. Lucas, gostaria que você fizesse as suas considerações finais e destacasse para a gente como é que é a sua expectativa em relação ao futuro da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Como? Eu queria que você fizesse suas... pode falar, desculpa. Não, pode continuar explicando aí. Não, eu ia perguntar se você não tinha entendido a pergunta, se tivesse dado uma falha aqui na transmissão. Pode perguntar mais uma vez. Também. Eu queria que você fizesse as considerações finais, que são os agradecimentos, e falasse também qual é a sua expectativa, ou seja, como é que você vê o futuro da inclusão das pessoas com deficiência, né, como você, no mercado de trabalho. Sim. Você acha que daqui a alguns anos vai estar melhor do que é hoje? Então, né? Agradecendo. Uma pessoa que é com deficiência, hoje, ele daqui, trabalhando onde ele está hoje, o futuro, ele vai ser muito transformado, né? Porque com grande tentativa, enfrento, ele vai estar mais mudado e ver que está mais capacitado, ver que ele sempre, que hoje ele é capaz, por grande tentativa, né? Agora no futuro ele vai estar mais transformado, mais responsável por grande desafio, tarefas. Você vê, Lucas, então, que no futuro as pessoas com deficiência, inclusive, vão estar ocupando cada vez mais os postos de trabalho, inclusive cargos de chefia? Sim. Até porque isso é importante, né, Lucas? Sim, é muito importante. Vai aprender a estar ocupando cargo, né? Isentando empresa, né? Liderando aquilo que nunca imaginava que era capaz. Mas com grande esforço, tudo consegue. O futuro vai ser diferente, melhor do que seria para ele. Ótimo, muito obrigado, Lucas. Agora, Estela. Estela, eu queria saber... Pode falar, Lucas. E outra coisa, com outra parte eu não tinha esquecido de contar para você, né? Além do trabalho que eu tô. E agora, com esse trabalho trouxe, que eu vi você perguntando, eu queria contar, né? Com esse trabalho também me trouxe uma nova carreira também, que eu também estou, além do trabalho do BK, eu estou cursando agora o curso de radiologia na Unip. Eu estou no segundo período já, e essa semana foi de prova, né? De terça até amanhã, sexta, eu estou fazendo as provas, as primeiras. Estudou, Lucas? Vai gabaritar as provas? Estou estudando aí, né? E aí eu peço que não foi fácil não, viu? No período passado, infelizmente, devi algumas matérias aí, não foi meio fácil, sabe? Mas eu continuo enfrentando aí, né? Estudando mais dobro, né? Para ver se passa. Mas não, vai dar... O importante é estudar, chegar lá, devagar, e a gente sempre alcança nossos objetivos. O importante é iniciar e jamais desistir. Sim, desistir nunca. Isso aí. A gente supera. Agora eu gostaria de falar...
Obrigado, Lucas. Ok, Agora, obrigado. gostaria, De nada. Viu? gostaria, agora eu gostaria de falar com a nossa amiga Estela. Estela, eu gostaria que fizesse suas considerações finais, agradecer, né, a sua participação, eu gostaria de agradecer e gostaria como é que você enxerga, como é que você vê daqui a alguns anos, como é que as pessoas com deficiências vão ter mais oportunidade de trabalho? Sim, com certeza. É, eu, eu agradeço pela oportunidade de trabalhar pela instituição da Vale, mas no futuro essas pessoas com deficiência vão conseguir com certeza ir para o mercado de trabalho. Ótimo, obrigado, Estela. Agora o nosso amigo Eric. Eric, gostaria que você fizesse suas considerações finais e destacasse para a gente também como é que sua expectativa em relação ao futuro das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Você acha que daqui a alguns anos essa inclusão vai estar, digamos assim, não de forma plena, mas se Deus quiser vai estar de forma plena, mas como é que você vai estar melhor do que é atualmente? Como é que você vê em relação a isso? Em primeiro lugar, gratidão pela oportunidade, né? Gratidão também à PAI, porque se não fosse pela PAI, eu não estaria onde eu consegui chegar hoje. Se eu estou hoje na Câmara, se eu estou terminando o ensino superior, com certeza a PAI ela tem uma parcela muito grande disso. E é só gratidão mesmo. E quanto ao futuro das pessoas com deficiência, eu acredito que realmente eu vejo com bons olhos, porque, como já foi falado, né, até aqui hoje, a deficiência maior, né, a dificuldade maior da pessoa com deficiência, às vezes é a própria pessoa mesmo que coloca a barreira. Se a gente acreditar que a gente consegue, que a gente é capaz, que a gente vai em frente, não existe barreira para a gente. E eu vejo com bons olhos isso. Vejo que daqui a algum tempo, o trabalho que a gente, que está no mercado de trabalho hoje, desenvolve, vai fazer as empresas verem que vale a pena, com certeza, contratar pessoas com deficiência. Uhum. Muitíssimo obrigado, Eric. Agora eu vou passar a nossa bola para a nossa assessora técnica Iracema para fazer suas considerações finais, Iracema. Felipe, ouvindo aí, né, os nossos usuários, nossos colegas aí, sobre tudo isso que eles colocaram, da importância, da superação, né, das limitações, das oportunidades de estudo, nossa, isso não tem preço, né? Isso não tem, a gente sem palavras, né? Para agradecer a todo esse movimento, né? Apaiano aí que vem desenvolvendo aí seus trabalhos, suas ações, né? Dentro da rede e assim colocar, né, que é para isso que nós trabalhamos, para que a gente possa contribuir, né, com as pessoas com deficiência, para que ela possa ir buscar uma oportunidade no mundo do trabalho, né, e conquistar essa autonomia, ser responsável, né, ter seu crescimento, seu desenvolvimento, né, e ser aí um contribuinte, né, da sociedade, e, enfim, a gente busca aí a sua felicidade, né. E eu quero, assim, agradecer muito, né, a essa participação deles aqui, falando um pouquinho aí, né, e também colocar que nós temos aí a nossa rede APAI, né, a APAI Brasil, tá, né, essa coordenação está trabalhando, buscando o fortalecimento, né, nessa área dentro de toda a rede, através aí dos projetos, né, buscando também, nós estamos aí trabalhando e buscando políticas públicas para que a gente possa ter mais investimento, né, dentro das nossas APAIs em relação a essa parte da inclusão.
Nós também estamos buscando novos parceiros, novas oportunidades de vagas, né, para que mais jovens e pessoas com deficiência, mais jovens e adultos aí, né, e pessoas com deficiência possam alcançar aí o mercado de trabalho. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, e a toda a Rede APAE, a todos os meus coordenadores, né, dos estados que estão também aí se empenhando, né, e trabalhando para que tudo isso possa acontecer, para que uma outra oportunidade a gente possa trazer mais pessoas aqui para falar de todo esse benefício que o trabalho traz na sua vida. Muito obrigada. Agora eu queria passar a bola para o nosso presidente José Turozzi, por favor. Bem, quero dizer que fiquei muito feliz de ouvir os depoimentos dos nossos colegas, né, Celso, Lucas, o Eric, a Estela, e dizer que os exemplos hoje de empregabilidade realizados, né, nesse podcast, com o apoio da Rede APAE Brasil, isso só vem fortalecer e nos ajudar a divulgar, né? E eu tenho certeza absoluta que isso irá auxiliar em muito, né, a incentivar empresas, as APAEs, né, nossas filiadas em todo o Brasil, e as famílias, né, nesse processo de inclusão do trabalho. E aí, como eu disse no começo, né, da nosso podcast, o ano passado, e ainda estamos comemorando, né, o nosso lema da Semana Nacional, até chegar ao a próxima semana. E hoje nós vimos aqui, né, que essas pessoas, né, que hoje estão na empregabilidade realmente superaram barreiras e garantiram a sua inclusão. Então, estou muito feliz, agradeço aí o espaço de estar aqui com vocês, estou muito feliz, e um fraterno abraço a todos vocês. Agradeço a participação de todos, do presidente José Turozzi, da nossa assessora Iracema Ferreira e dos nossos amigos Celso, Lucas, Eric, Estela e também a professora Glória, lá da APAE do DF, pela participação aqui no nosso podcast da APAE Play sobre esse tema muito importante, né, que a gente tem que quebrar, eliminar as barreiras e garantir a inclusão das pessoas com deficiência, no caso, no mercado de trabalho, né? A gente tem que garantir em todos os espaços sociais, e inclusive nele, no mercado de trabalho. Agradeço a participação de todos, de coração, e que nós possamos nos encontrar brevemente em outras discussões futuras. E também, além de poder agradecer, eu quero parabenizar a todos vocês que estão incluídos no mercado de trabalho, mostrando sim que o trabalho de vocês faz a diferença na vida de vocês, na vida da família de vocês e também da sociedade, né? Que nosso trabalho aqui da Rede APAE Brasil é mostrar pelo trabalho que a gente faz na nossa Rede APAE Brasil, que a gente possa, né, firmar na dedicação e na versatilidade, né, a gente vai ter a oportunidade de provocar na sociedade a necessidade dela se integrar de maneira responsável em benefício das causas das pessoas com deficiência. E, principalmente, dando-lhe voz às pessoas com deficiência e mostrando a importância da inclusão para o desenvolvimento do país. Porque, sim, a inclusão social das pessoas com deficiência é fundamental para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso país. Novamente, muito obrigado à participação de todos e de coração, e até a próxima, pessoal.